chapter 13. Mateus capítulo 13, Verse 14. versículo 14. As the tare are pulled up and burned in the fire, so it will be at the end of the age. Versículo 40, desculpa. Pois assim como o joio é colhido e lançado ao fogo, assim será na consumação do século. The Son of Man will send out his angels, and they will weed out of his kingdom everything that causes sin and all who do evil. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, que ajuntarão do seu reino todos os escândalos e os que praticam a iniquidade. They will throw them into the fiery furnace, where there will be weeping and gnashing of teeth. E os lançarão na fornalha acesa, ali haverá choro e ranger de dentes. Then the righteous will shine like the sun in the kingdom of their Father. He who has ears, let him hear. Então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Now we come to a very important part of second parable. Então nós chegamos a uma parte muito importante da segunda parábola. When our Lord explain what happened at the end time. Quando nosso Senhor Jesus interpreta ou explica aquilo que acontecerá no tempo do fim. He said, as the tares are pulled up and burned in the fire, so it will be at the end of the age. Pois assim como o joio é colhido e lançado ao fogo, assim será na consumação do século. And then, if you read the following, se você ler o que se segue, now all within the context of the kingdom of heaven. Tudo isso está no contexto do reino dos céus. But here you find that the word kingdom has been mentioned 2 times. E você observa que a palavra reino é mencionada 2 vezes. His kingdom and the kingdom of their father. É mencionado o seu reino e no versículo 43 no reino de seu pai. It means the kingdom of the Son of Man. Ou seja, significa o reino do Filho do Homem. And the kingdom of the Father of the righteous. E aqui fala, e o outro fala do reino do Pai dos justos. One on the earth, another one in heaven. Um está sobre a terra e o outro no céu. Now, you see that in the Son of Man, in the kingdom of the Son of Man. Então, quando diz aqui no reino do Filho do Homem, the angel will weed out of his kingdom everything that causes sin and all who do evil. E é dito aqui que os seus anjos ajuntarão do seu reino todos os escândalos e os que praticam a iniquidade. Of course, when they do that, you know this belongs to the earthly kingdom. É claro que você sabe, quando isso acontece, isso se refere ao reino terreno. But then the righteous shall shine like the sun in the kingdom of their Father. Então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. So, now the sun is in heaven. Então, o sol está no céu. And they will shine like the sun in the kingdom of their Father. Os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. The sun is shining in the heaven. Então o sol brilha no céu. The righteous will shine like the sun in the kingdom of his E os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. So you see that one kingdom of heaven. Então, nós vemos aqui que é o reino do céu. At the end time. No final dos tempos. You have 2 compartments. Você observa então que aqui tem 2 compartimentos. Heavenly compartment. O compartimento celestial and earthly compartment. E o compartimento terreno. Now, earthly compartment o compartimento terreno is a messianic kingdom. Refere-se ao reino messiânico. Read the context, you know that refer to Daniel 2. Então, se você ler o contexto, você verá que se refere a Daniel capítulo 2. But now, when you come to the heavenly kingdom, mas agora, quando você chega ao reino celestial, the nature of this kingdom is very different from the earthly one. A natureza deste reino é completamente diferente daquele terreno. In the messianic kingdom, no reino messiânico, the king and the subject, o rei e os seus súditos, they are just the relations between the king and the subject. That's all. O relacionamento entre eles é exatamente entre um rei e seus súditos. That's all they have. Só isso que eles têm. You see? But in the heavenly kingdom, mas no reino celestial, now the king and the subjects, o rei e os seus súditos, are the subjects or the sons of this kingdom. Então os
súditos ou os filhos deste they are the reino, righteous. eles são os justos. They are justified by faith. Eles foram justificados pela fé. Do you see? They are righteous. Eles são justos. But now they have a father. Então eles têm um pai. And this kingdom belongs to their father. E este reino pertence ao seu pai. So you see, brothers, Vocês veem, irmãos? these righteous Esses são justos. and the king E o rei. actually are the father and the son relationship. E ali o que você percebe é um relacionamento entre pai e filho. This righteous had the life of his father. Esses justos têm a vida de seu pai. They are all princes. They're all princes. São todos príncipes. Do you see that they all share the life of the king? Todos eles compartilham da vida do rei. They all share the royal blood. Todos compartilham do sangue real. They share the royal life. Eles compartilham a vida real. So that's heavenly kingdom. Então esse é o reino celestial. That relationship is life relationship. Esse relacionamento aqui é um relacionamento vivo. Of course, they are still sons of the kingdom. Claro que eles ainda são filhos do reino. They are still subject. Eles ainda são súditos. They are subject to the king. Eles são súditos daquele rei. But more than that, Mas tem mais do que isso. because they have something connect them intimately. Porque existe algo mais que os conecta de maneira íntima. And the sons of the kingdom E os filhos do rei, really have the life of the king. os filhos do reino realmente possuem a vida do rei. Do you see that? Vocês An veem isso? earthly kingdom is different. No compartimento, ou no reino terreno, In the messianic no kingdom, reino messiânico, now king is the king. o rei é o rei. Subject is E subject. os súditos são súditos. They may be chosen people of God, Podem ser pessoas escolhidas por Deus, but de they Deus, don't have the eternal life within. mas eles não têm a vida eterna em si mesmos. Do you see that? Você So vê that isso? relationship Esse relacionamento is not just like a heavenly compartment. não é diferente daquele relacionamento que existe no compartimento celestial. So, brothers, sisters, Então, irmãos e now irmãs, now we are very clear. Agora nós temos muita This clareza. heavenly kingdom Este reino celestial is the kingdom we know so well. é um reino que nós conhecemos muito bem. In the kingdom, our Lord Jesus tried to teach us to pray. É o reino sobre o qual o Senhor Jesus nos ensinou a orar. Let's read Matthew 6. Vamos ler Mateus capítulo 6. Verse 9. Versículo 9. Then is how you should pray. Portanto, vós orareis assim: Our Father in heaven, hallowed be thy name. Your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Now, this is a very famous Lord's Prayer. Então essa é aquela oração do Senhor que é muito Now, famosa. actually, it was in the form of a poem. De fato, isso aqui está na forma de um poema. Now, in Hebrew, when you have a poem, you have very special structure. No hebraico, quando você tem um poema, a estrutura é muito especial. And you find some structure called parallelism. E uma dessas estruturas é chamada de paralelismo. For example, here, your kingdom come, Aqui você tem: venha o teu reino, your will be done. seja feita a tua vontade, It is on earth as it is in heaven. assim na terra como no céu. So, by this way, you should know what is a kingdom. Então, dessa forma, você consegue entender o que é o reino. Now, before we try to understand what is your kingdom, Antes de compreendermos o que é o vosso reino, now, your kingdom, what is your kingdom? o que é o teu reino? Our Father in heaven. É do nosso Pai que está nos céus. Do you see that? Você vê isso? When we pray, Quando nós oramos, we all have the life of Christ. todos temos a vida de We Cristo. all belong to the family of God. Todos pertencemos à família We de are all Deus. children of God. Todos somos filhos de Deus. So when we pray to our Heavenly Então, Father, quando oramos ao nosso Pai we Celestial, say, Our Father in heaven, nós oramos: nosso Pai nosso que está nos your céus, name, your kingdom come. venha o teu reino, May your kingdom come. possa o teu reino vir. It means the kingdom of our Father. Significa que é o reino do nosso Pai. This kingdom belongs to our Heavenly Father. Este reino pertence ao nosso Pai Celestial. So this is the kingdom of our Father. Este é o reino do nosso Pai. Because our Father is in heaven. Porque o nosso Pai está nos céus. So that's why this is the kingdom of É heaven. por isso que isso se refere ao reino dos céus. Do you see that? In Vocês veem Daniel isso? 2. Em Daniel capítulo 2. Now, when those kings still there,
when those kings are still there. Quando aqueles reis ainda estão presentes ali. And the kingdom of heaven will set up God of heaven will set up a kingdom. Então o Deus dos céus estabelecerá um reino. So that kingdom of God Então este é o reino de Deus and that kingdom of heaven. e é o reino dos céus. You see, that's messianic kingdom. Este é o reino messiânico. The king is king. The king is king. O rei é rei. God is God. Deus é Deus. And we are just people. The earthly people, just earthly people. E as pessoas terrenas são pessoas terrenas. Even they were the chosen people of God. Mesmo que sejam um povo escolhido de Deus, But they don't have the life, eternal life in them. mas eles não têm a vida eterna em si mesmos. But that's messianic kingdom. Mas este é o reino messiânico. Now, that's the kingdom of heaven. Isso é o reino dos céus. But don't forget, Mas não se esqueça, kingdom of heaven definitely bigger than the normal Jews think. o reino dos céus, ele é mais amplo do que a maneira como os judeus o veem. They only think of the earthly compartment. Porque os judeus pensam só no compartimento Yes, terreno. in the future kingdom, Sim, no reino futuro, they only see the earthly part. eles verão só a parte terrena. But brothers, actually, mas, irmãos, there is heavenly part. Na realidade, há o compartimento celestial. And we're already in that kingdom. E nós já estamos nesse That's why the reino. Lord teaches É por isso que o Senhor nos ensina. how to pray. Como orar? May your kingdom come. Venha o teu reino. Now, who are you? Então, com quem ele You está are falando? our Father. Quem é esse tu You are our aqui? Father in heaven. Tu aqui se refere ao Pai nos céus. So how do you describe our kingdom? Como é que descreve o teu reino? The kingdom of our Father. É o reino do nosso Pai. Who are we? Quem somos nós? We are justified by faith. Nós somos os justificados We pela are fé. righteous. Nós somos justos. What kingdom is Que this? reino é este? The kingdom of the Father of the righteous. É o reino do Pai dos justos. And this is the kingdom of heaven. E esse é o reino dos céus. So you see, brothers and Então sisters, vocês veem, irmãos? both the earthly compartment Tanto o compartimento terreno and the heavenly e o compartment, compartimento celestial, all kingdom of heaven. ambos compõem o reino dos céus. But to the earthly people, Mas para o povo terreno, God of heaven. é Deus dos céus. But for we Mas Christians, para nós cristãos, our Father in heaven. o nosso Pai que estás nos So you céus. see that, brothers. Vocês veem, irmãos? Sometimes we're so confused. Algumas vezes ficamos tão confusos. Now it's so clear. É tão claro aqui. Now now in general, this is the kingdom of heaven. Não, de maneira geral, aí está o reino dos But it's céus. different. Mas é diferente. Now earthly part, Tem a parte terrena. this kingdom be established by the God of heaven. Esse reino foi estabelecido pelo Deus dos céus. But the heavenly compartment. Mas o compartimento celestial, Now we talk of the kingdom quando nós falamos do reino, of our Father. e nessa hora nós falamos do reino do Who nosso are we? Pai. E quem somos nós? We are the righteous. Nós se refere aos And justos. because our Father in heaven. Então, porque falamos a respeito do nosso Pai que está So nos this is céus, the kingdom of heaven. então também se refere ao reino dos céus. So we put the whole thing together. Quando você junta essas duas coisas, Now we know. aí sabemos. Yes. Sim, In the future, no futuro, in millennium, during the 1,000 years, durante o milênio, when we talk about kingdom of heaven, quando falarmos de reino dos céus, you have two compartments. você então tem esses dois compartimentos. But unfortunately, Mas infelizmente, for the people of Israel, para o povo de Israel, they only see the earthly part. eles verão apenas essa parte They terrena. don't see the heavenly. Eles não verão a parte celestial. They don't see the church. Eles não verão a igreja. So, brothers, Então, irmãos, for that the church remain a secret to them. então para eles a igreja permanece um segredo. The church always a mystery. A igreja é sempre um mistério. Now, the kingdom of heaven remain as a mystery Então o reino dos céus permanece um mistério because it include the church. porque inclui a igreja. Now, if only the Jewish people, Mas se fosse apenas o povo judeu, that's no secret. não seria segredo. Every Jew know about it. Todos os judeus já saberiam do que se tratava. But why the disciple of the Lord was so blessed? Mas por que os discípulos do Senhor foram tão abençoados? They are able to see they are able to see other people cannot see. Porque eles puderam ver o que outras pessoas não puderam ver. They are babe in Christ. Eles eram bebês em Cristo. That's why this mystery be revealed to them. E foi por isso que esse mistério foi revelado a eles. So when the Lord revealed to them, Então quando o Senhor se in revela a the eles, second parable, na segunda parábola, when you come to the future kingdom, quando você chega ao reino futuro, the kingdom of the heaven at the end o time, reino dos céus no tempo do fim, now when the kingdom be in manifestation, quando o reino agora será manifesto, now everybody see.
Todos verão. Do you see that? Vocês And percebem? now today we are hidden ones. Hoje nós somos aqueles escondidos, But ocultos. by that day, Mas naquele dia, by the grace of the pela Lord, graça do Senhor, God will display us in heaven. Deus fará aquela demonstração nos céus We will shine with e Christ. nós brilharemos com Because Cristo, we are being transformed into an image of Christ. porque estamos sendo transformados à imagem de So Cristo. what is the kingdom of heaven? Então o que é o reino dos céus? What is the heavenly compartment? Então a que se refere o compartimento celestial? Brothers and sisters, Irmãos we e will irmãs, shine with Christ. nós estaremos brilhando com Cristo. That's the moment E nesse momento, the whole creation is waiting for. é por este momento que toda a criação aguarda. According to Paul, De acordo com the Paulo, whole creation is groaning toda a criação geme, because they know this universe is dying. porque ela percebe que o universo está morrendo. So they sigh all the time. Então a natureza, ela suspira o tempo Because todo. they know that every universe will subject to the empty, to vanity. Porque ela sabe que todo o universo está sujeito à vaidade. So that's why they're groaning. É por isso que a natureza geme. I think 20 years ago, I Eu think, creio que cerca de 20 anos atrás, in Cambridge, em Cambridge, there was a discovery. houve uma descoberta. In the beginning, they were so excited No início eles ficaram tão empolgados, because they get some signal from the machine. porque eles obtiveram um sinal de uma máquina. And that signal really from outer E space. de fato aquele sinal estava vindo do espaço sideral. The reason they were so excited A razão pela qual eles estavam tão empolgados, because they thought must be signal from the green man. porque eles achavam que era um sinal enviado pelos homenzinhos verdes. So if you really message from green man, that's very unusual, very excited. Então, se de fato era uma mensagem daqueles homenzinhos verdes, eles ficaram muito empolgados. But later discover, Mas mais tarde descobriram. actually, this is not a message sent by the green man. Na realidade, não era uma mensagem que era enviada daqueles homenzinhos verdes. It is sent by a star called neutron star. Era enviado por uma estrela que chamava estrela de Now nêutrons. this star, finally, all of the neutrons inside. Então, na realidade, essa estrela ela era composta apenas de nêutrons ali Now, how dentro. come you have a neutron star Como é que você pode ter uma estrela de nêutrons when a star is dying? quando uma estrela está morrendo? The last stage of the light of that star is neutron star. O último estágio da vida daquela estrela era ela se tornar uma estrela de So nêutrons. when it becomes neutron star, Então, quando ela se transforma numa estrela de when nêutrons, he's dying, quando ela está morrendo, then he sends out a signal in a very piratical way. então ela começa a enviar um sinal de uma maneira muito periódica. Probably after 2 seconds, now you signal. Então, a cada 2 segundos você recebe o sinal. Another second, the same signal. Daqui a 2 segundos, o mesmo sinal. First time, Foi a primeira vez human being is able to detect the groaning of the creation from a machine, from a machine. Foi a primeira vez que a raça humana pôde detectar o gemer da natureza por Why? meio de uma máquina. Por Because the quê? universe is dying. Porque o universo está morrendo. So, brother, Então, what irmãos, universe is waiting for? Pelo que esse universo está aguardando? According to Paul, De acordo com Paulo, is waiting for the manifestation of the sons. está aguardando a manifestação dos filhos. Sons mean mature sons of God. Filho aqui significa os filhos maduros de Deus. They were not born of the word. They are not only born from they're not born of the word. The word. Eles não nasceram apenas da palavra. The word of, just like first parable, you see. They became sons of kingdom Ok. Eles se tornaram filhos não apenas porque nasceram da because palavra, they received the word. semeada a palavra. Não apenas porque receberam a palavra. But now the Lord put them in the world. Mas agora o Senhor os coloca no mundo. And because sunshine, because all the environment, finally they are ripe. They are ripe and they are mature. Mas então, por causa de todo o ambiente, da luz do sol, do calor do sol, eles agora amadurecem. So after finally they matured, Então, finalmente, eles amadurecem. first be raptured. Então, são arrebatados. But next, E o que acontece at the depois? end time, No tempo do fim, God displays them in the sky. Deus os demonstra nos céus. When the universe saw that the manifestation of the sons of God, Quando o universo, então, vê a manifestação dos filhos de Deus, what does that mean? o que acontece? They will shine with Christ Eles brilharão com Cristo in heaven nos céus. because they are transformed into the image of Christ. Porque são transformados à imagem de Cristo. And brothers and sisters, Irmãos e irmãs, that's the kingdom of heaven. isto é o reino dos céus. That's called the kingdom of the Father, the kingdom of
of their Father. Então esse é chamado o reino do seu Pai. Who are they? Who are they? Quem são esses? They are the righteous. São os justos. They are the people the Lord teach them how to pray. Esses são aqueles a quem o Senhor ensinou a orar. That you and me. Ou seja, você e eu. That's the church. Isso é a igreja. So you see, brothers and Vocês sisters. veem, irmãos? Now, unfortunately, Infelizmente. unfortunately, the Reformed people Aqueles da teologia reformada only see the heavenly compartment. só conseguiram ver o compartimento celestial. But dispensationalists, Mas os as dispensacionalistas, if only see the earthly eles compartment. só viram um compartimento terreno. For the Jews, even worse. Para os judeus é ainda pior. Both dispensation, both the Reformed, they believe two comings of our Lord Jesus. Tanto os dispensacionalistas quanto os reformados, eles creem nas duas vindas do Senhor. But the Jewish people, they even only can see one coming. Mas os judeus só conseguem ver uma vinda. But anyway, brothers and De sisters, qualquer forma, do you irmãos, see that? vocês veem isso. Why it's so confused today? Por que é tão confuso hoje? Because remember, Porque lembre-se. if you have the whole picture, Se você tiver todo aquele quadro, it become clear. se torna claro. So you see, brothers and Então, sisters, vocês veem, irmãos, very irmãs, clear. é muito When claro. we talk about the kingdom of heaven, Quando falamos do reino dos céus, if you talk about time, se você fala a respeito do tempo, from the first coming to the second coming of the Lord. em relação ao tempo, o período é entre a primeira vinda do Senhor e a segunda vinda Now do we will Senhor. come to that later. Nós tocaremos nisso mais tarde. We will get proof from these 7 parables. Nós obteremos a prova a partir das 7 parábolas. But before we do that, Mas antes de fazermos let's isso, assume we're already at the end time. vamos assumir agora que estamos no tempo do fim. So that's the end time part of the kingdom of heaven. Ou seja, é a parte do tempo do fim do reino dos céus. That's future kingdom for sure. Ou seja, estamos falando do reino futuro. That's not the kingdom today. Não é o reino hoje. So when during that 1,000 years, Então, durante aqueles 1000 anos, brothers and sisters, irmãos e irmãs, now you have earthly compartment, you have heavenly compartment. você terá o compartimento celestial e o compartimento terreno. But even you have earthly compartment, E mesmo você tendo o compartimento terreno, according to God's will, de acordo com a vontade de Deus, when you talk about enter into kingdom, quando é dito entrar no reino, it means that enter into the heavenly compartment of the kingdom. significa entrar no compartimento celestial do reino. Unless your righteousness surpass that of scribe and Pharisees. A menos que a vossa justiça ultrapasse a justiça dos escribas e fariseus. You will never enter into the kingdom of heaven. Nunca entrareis no reino dos céus. What does that O mean? que significa isso? That means kingdom of heaven proper. Significa o reino dos céus em si mesmo. You may be confused now. Você deve estar confuso So agora. let me use an illustration. Deixa-me utilizar uma ilustração. Suppose you visit New York City today. Vamos supor que você vá visitar Nova York. Now New York City, cidade de Nova York. New York City have 5 boroughs. Na realidade, a cidade de Nova York tem cinco distritos. Yeah, island called Manhattan. Você tem a ilha, que se chama Then Manhattan. Brooklyn. Você tem então Brooklyn. Then Queens. Você tem Queens. Then Bronx. Você tem Bronx. Then Staten Island. E você tem Staten Island. If you reach any of these boroughs, you reach the New York City. Na realidade, se você estiver em qualquer um desses distritos, você vai estar na cidade de Nova I York. live in New York City. Eu, por exemplo, moro na cidade de Nova York. That's very interesting. Mas é muito interessante. If you write a letter to someone in Manhattan, Se você escrever uma carta e postar para alguém que mora em Nova York, em Manhattan, it does not say Manhattan, New York. No. você não vai endereçar assim, Manhattan, Nova York. It Não. means it say New York, New York. Você vai escrever Nova York, Nova York. What does that mean? O que significa isso? Manhattan is the New York City proper. Ou seja, Manhattan se refere ao cerne de Nova York. So if you cidade say, de Nova York. I really visit New York City, Se você fala assim, eu realmente visitei a cidade de Nova that York, means you really visit Manhattan. significa que você visitou Manhattan. So you see, brothers and sisters, Vocês veem, irmãos? that's very important. Isso é muito importante. Now, of course, É claro. for the scribe and the Pharisees, Para os escribas e fariseus, they think definitely they will go to heaven. eles realmente creem que vão para o céu. They think they definitely will inherit eternal life, Eles realmente creem que vão herdar a vida eterna. which means Que significa 1,000 years. Millennium Kingdom. aquele milênio. So you see, brothers and Vocês sisters, veem, irmãos? then why our Lord Jesus said, Então o que o Senhor Jesus disse? your righteousness
a sua justiça, unless your righteousness surpass that of scribe and Pharisees. a menos que a vossa justiça vá além da justiça dos You escribas e will fariseus, never enter into the kingdom of heaven. você nunca entrará no reino dos céus. Of course, that means the future kingdom. É claro que se refere ao reino futuro. Today you're already in the kingdom. Hoje você já está no So reino. if you talk about to enter into the Se kingdom, você fala entrar no reino, because only at the end time, porque lá no fim dos the tempos, kingdom of heaven will have two é compartments. só naquele momento que o reino dos céus terá dois compartimentos. Think about it. Pense nisso. The eternal will of God is with the church. Então, o propósito eterno de Deus está com a igreja. That's all. Anything to do. That's something to do with the center of God's work. Isso tem a ver com o centro da obra de Deus. But because God kept His promise with Abraham. Mas pelo fato de Deus guardar e manter a sua promessa So para for Abraão, that reason, por essa razão, now the throne of David should be forever. então por esse motivo, o trono de Davi será eterno. So this is wonderful show window to the people. Então, isso é uma maravilhosa vitrine para as pessoas. Even the earthly compartment is not the kingdom of heaven proper. Ainda que o compartimento terreno não seja o reino dos céus propriamente In dito, order to maintain the integrity and the faithfulness of our God. mas para que a integridade e a fidelidade de Deus seja mantida, His word never changed. a sua palavra nunca muda. So for that reason, Por essa razão, in the earthly compartment, no compartimento terreno, you find Messianic kingdom. você vai encontrar o reino messiânico. Even the member in that kingdom, E os membros daquele reino, they are saved, yes, eles são salvos, sim, but they do not have eternal life. mas não têm a vida eterna. They only enter into the sphere of eternity. Ou seja, eles simplesmente entram na esfera da eternidade. Yes, Messiah is their king. Sim, o Messias é o rei deles. Their relationship only the king and the subject, that's all. Mas o relacionamento é apenas entre o rei e o seu súdito. But when Só you isso. come to the kingdom of heaven proper, Mas quando você fala do reino dos céus propriamente dito, our prayer always, a nossa oração sempre é: oh Father our Father in heaven, nosso Pai, o Pai nosso que está nos céus, may your kingdom come. venha o teu reino. This is the kingdom Este é o reino of our Father. do nosso Pai. Who are we? Quem somos nós? We are the righteous. Nós somos os justos. Why we are righteous? Por que somos justos? We are justified by faith. Porque fomos justificados pela fé. So you see that, brother? Então vocês veem isso, irmãos? Today, Hoje, the reality of the kingdom of heaven a realidade do reino dos céus is in the church. está na igreja. But that day, Mas aquele dia, our home will be in heaven. o nosso lar estará nos Our céus, office should be on earth. mas o nosso escritório vai estar na terra. Now, brothers, Então, irmãos, why earthly compartment is also called the kingdom of heaven? por que o compartimento terreno também é chamado de reino dos céus? Because the kingdom was ruled by heaven. Porque este reino é Not only governado pelos ruled céus, by Christ. não apenas governado por Cristo. If we suffer with him, Se nós sofrermos com Cristo, we'll reign with him. com Ele reinaremos. So, brothers, Então, irmãos, so what is the kingdom of heaven? o que é o reino dos céus? Shining with Christ. Resplandecendo com Cristo, That's first. em primeiro lugar. Then reigning with Christ. Então, reinando com Cristo, Unless you are being transformed into his image. a menos que sejamos transformados à sua imagem, As shine as bright as the sun. a menos que nós resplandeçamos como o sol, We are not able to rule. não seremos capazes de But governar. thank the Lord. Mas graças ao We will Senhor, be his companion. nós seremos os seus companheiros. So remember, Lembre-se, at that time, naquela the época, heaven really become real heaven. os céus se tornarão verdadeiramente céus. Do you see that? Vocês veem isso? Now the state, heaven as a state, have a place combined together. Heaven? Heaven as state. And heaven, state means condition. And heaven as place joined together. O céu enquanto um estado e um local. Desculpa. Let me say, Okay. heaven I on say. earth. This is state. Então, This is a condition. ok. Os céus na terra fala de um estado, de uma condição. I'm so happy. Eu estou tão feliz. As if already in heaven. É como se eu já estivesse no céu. So this state, you Isso é um see? estado, é uma condição. You see? But now, heaven also a place. Mas os céus também é um lugar. Thank the Lord. Graças ao Senhor. Today, this heavenly Jerusalem is in heaven. Então, hoje, a Jerusalém Celestial está nos céus. But now we pray that may your kingdom come. Mas nós oramos hoje, venha o teu reino. So when the Lord answered that prayer, Quando o Senhor
responde essa oração, then the heavenly Jerusalem come down from heaven. então significa que a Jerusalém celestial, ela desce do We don't know céu. where is it. Não sabemos onde é que está isso. But anyway, that's still heaven. Mas de qualquer forma, está no Do céu. you see that? Você vê That's isso? where our dwelling place. Ali será o nosso local de habitação. Now that's our home. Ali será o nosso lar. So brothers, Então, irmãos, that's called heaven. Isso é chamado de céu. And the Messianic kingdom will be ruled by heaven. E o reino messiânico será governado pelo céu. So that's why it's also called Messianic É kingdom. por isso que é chamado de reino messiânico. Messianic kingdom means it ruled by Messiah. O reino messiânico significa que ele será governado pelo Messias. But according to the word, Mas de acordo com a palavra, we'll reign with Christ, nós reinaremos com Cristo. brothers. Irmãos, From where? de onde? From heaven. Dos céus. Now, not heaven, not only state, heaven also become a place. Mas agora, o céu então não é apenas um estado, uma condição, mas ele se torna um lugar. Just like earth was the place at that time. Ou da mesma forma que a terra é um lugar So naquela época. everything become concrete. Então tudo se torna concreto. Everything become visible. Tudo se torna visível. As if heaven become visible. É como se os céus se tornassem visíveis. So that's called Visível. kingdom in manifestation. Isso então é chamado de o reino na sua manifestação. So this part of Bible is very, very important. Essa porção da Bíblia é muito, muito importante. Hopefully now we are very clear. Eu espero que agora nós estejamos bastante claros. That's why this is called the mystery of the kingdom of heaven. É por isso que isso aqui é chamado de mistério do reino dos céus. Now we talk about the end day. Então nós falamos do tempo do fim. All right. Now let's read that part again, chapter 13. Vamos ler aquela porção novamente do capítulo 13. 13. Capítulo 13. Verse 40. Versículo 40. As the tare are pulled up and burned in the fire, so it will be at the end of the age. Pois assim como o joio é colhido e lançado ao fogo, assim será na consumação do século. The Son of Man will send out his angels, and they will weed out of his kingdom everything that causes sin and all who do evil. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, que juntarão no seu reino todos os escândalos, ou em inglês, tudo aquilo que provoca o pecado, e os que praticam a iniquidade. They will throw them into the fiery furnace, where there will be weeping and gnashing of teeth. E os lançarão na fornalha acesa, ali haverá choro e ranger de dentes. Remember, Lembre-se. that's future kingdom Aqui está falando do reino no futuro and the earthly kingdom. e do reino no terreno. Now remember these phrases. Preste atenção nas seguintes frases. Now let's go to the 7 parables. Então agora nós vamos para a 7ª parábola. Verse 47. Versículo 47. Once again, the kingdom of heaven is like a net that was let down into the lake and caught all kinds of fish. O reino dos céus é ainda semelhante a uma rede que, lançada ao mar, recolhe peixes de toda espécie. When it's full, the fishermen pull it up on the shore. E quando já está cheio, os pescadores arrastam-na para a praia. Then they sit down and collect the good fish in baskets, but throw the bad away. E assentados, escolhem os bons para os cestos e os ruins deitam fora. Now, when you read this last parable, Quando você lê esta última parábola, you don't understand você não compreende, because there's no interpretation. porque não tem interpretação. But thank God. Mas graças a Deus, And our Lord interpreted halfway. o Senhor interpretou até a metade. He didn't explain everything in detail. Ele não explicou tudo no detalhe aqui. But now in verse 49, Mas o versículo 49. this is how it will be at the end of the age. Assim será na consumação dos séculos. So that's the end time. That's the kingdom of heaven at the end time. Ou seja, fala do reino dos céus no tempo do fim. The angels will come and separate the wicked from the righteousness Sairão os anjos e separarão os maus dentre os and justos throw them into the fiery furnace, e os lançarão na fornalha acesa. where there will be weeping and gnashing of teeth. Ali haverá choro e ranger de dentes. It is clear. É claro. That's why I say 2.5 parables were explained. É por isso que eu mencionei que 2 parábolas e meia são The explicadas. last parable only explained half. Porque a última parábola é explicada só até a metade. But that's enough.
Mas é suficiente. Because if you compare with the second parable, Porque se você comparar a segunda the parábola, last parable a última parábola simply tell us simplesmente nos the diz, earthly kingdom, messianic kingdom at the end time. That's all. nos fala do reino messiânico, o reino terreno no tempo do fim. É só isso. So that means the kingdom according to Daniel 2. That's all. Significa que aqui está falando do reino de acordo com Daniel capítulo 2. É só So isso. now 7 parables. Então aqui temos as 7 The parábolas. third parable, A primeira parábola beginning of the kingdom of heaven. começa com o reino dos céus. And when Messiah come again, Quando o Messias voltar, and then he just like in second parable, then he will send angel to separate the wicked from the good and all this. exatamente como na segunda parábola, ele vai mandar os anjos para separar os bons dos maus. And then then we also read here, throw them into the fiery furnace, E aqui é mencionado, e os lançarão na fornalha acesa. where there will be weeping and gnashing of teeth. Ali haverá choro e ranger de dentes. How do you explain the last parable? Como é que você explica essa última We parábola? borrow all the interpretation our Lord did in the second parable. Nós tomamos emprestada toda a interpretação que o Senhor fez da segunda parábola. So, brothers, Então, irmãos, in the first parable, na primeira parábola the kingdom today. é o reino hoje. The first A parable, primeira parábola, we see the kingdom in mystery. nós vemos o reino em mistério. But now when we come to the last day, E agora, quando chegamos ao último dia, end time, no tempo do fim, and then you fim, discover it end up in the earthly kingdom. então nós vemos que conclui com o reino terreno, Earthly compartment. o compartimento terreno. So what does that O mean? que significa isso? In the last parable, Na última parábola, Daniel 2. Daniel Daniel 2, chapter 2. nós vemos que se refere a Daniel Now, capítulo when you 2. come to the first parable Quando você chega à primeira and parábola second e a parable, segunda parábola, Daniel chapter 7. Daniel capítulo 7. You see that? Vocês veem isso? Now you understand. Agora você entende. Now, kingdom of heaven O reino dos céus is like this and this and é this. semelhante a isso, aquilo, Now you aquilo. read through the whole 7 parables. Aí você lê todas as 7 parábolas. How do you define the kingdom of heaven? Como você define o reino dos céus? From the first coming of the Lord Desde a primeira vinda do nosso Senhor to the second coming of the Lord. até a segunda vinda do nosso Senhor. Just in the general description. Ou seja, essa é uma descrição geral. Of course, we don't involve with the technical detail. É claro que nós não entramos nos detalhes In técnicos. technical detail, Os detalhes the técnicos, kingdom of heaven o reino dos céus should begin with the birth of the king. deve iniciar com o nascimento do rei. Do you see? Você That's vê? technical part. A parte técnica. If you talk about technical part, Se você fala da parte técnica, about the kingdom of heaven end up with the second coming of the Lord. o reino dos céus, ele conclui com a segunda vinda do nosso Senhor. It should include the millennium kingdom. E tem que incluir o reino milenar. At the end of millennium No kingdom, final do reino milenar, then our Lord Jesus hand the kingdom to God. o nosso Senhor, então, entrega o reino nas mãos de Deus. So that's the end of the kingdom of heaven. Então ali termina o reino dos céus. So when we go to this special detail, Então quando nós entrarmos nos detalhes, we will say this. nós dizemos o seguinte, But according to Matthew 13, nós diríamos assim, mas de acordo com Mateus we capítulo talk 13, about general picture. nós temos aqui um quadro muito geral. Now, kingdom of heaven O reino dos céus is a section or part of kingdom of God, é uma parte do reino de Deus. starting from the first coming of the Lord to the second coming of the Lord. E o reino dos céus, então, ele está incluído desde a primeira vinda do Senhor até a segunda vinda do Senhor. When you look at the end time, Quando você considera agora o tempo do you fim, discover two situations. você vai descobrir duas situações. One heavenly compartment, Nós veremos então aquele compartimento celestial another earthly compartment. e veremos o compartimento terreno. You see? Vocês veem? Now, that's one picture. Esse então é um quadro. But today, Mas hoje, again, kingdom of heaven de novo, o reino dos céus has two situations. tem duas situações. One is real kingdom. Uma é o reino real. Another one is counterfeit. A outra parte é o engano, a They are imitação. Christian in name. Ou seja, imitação. Há aqueles que são cristãos nominais, They are not Christian in reality. mas não são cristãos em realidade. So people say this is Christianity. Então as pessoas vão dizer, aí está a cristandade. People say this Christendom.
Isso é cristandade. When they say that, Quando eles dizem isso, Roman Catholic, os católicos romanos, Greek Orthodox, os ortodoxos gregos, Mormon, os mormons, Seventh Adventists, os adventistas do sétimo dia, Jehovah's Witnesses, os testemunhos de Jeová, and Christian Scientists, a ciência cristã, and Baptists, os batistas, and Presbyterian, os presbiterianos, everyone. todos. You see, when you put this together, Quando você coloca this isso junto, Christianity, isso é cristandade. this is Christendom. Isso é cristandade. Brothers, Irmãos. that appearance of kingdom of heaven Ou seja, isso é a aparência do reino dos céus. before the end day. Antes do tempo do fim. Kingdom already here, O reino já está aqui. especially after the Pentecost, day of Pentecost. Especialmente quando você considera o dia de Pentecostes. But when that kingdom expands, Mas agora, quando aquele reino se expande, you find the reality. você vai encontrar a You realidade, also find the counterfeit. mas você também vai encontrar a You imitação. find the wheat. Você vai encontrar o You trigo, also find the tare. mas também você encontrará o joio. But of course, Mas é claro, what God wants o que Deus deseja is that reality. é a realidade. If you are really mature, Se você realmente for maduro, you're always humble enough. você vai ser sempre humilde o If suficiente. you're really matured, Se você realmente é maduro, you will be raptured. você será arrebatado. Very simple. Muito simples. Because you're already mature enough. Pelo fato de você já estar maduro o suficiente. So you will be removed from the world. Você será removido do mundo. So that's called rapture in the Bible. Então é disso que fala o arrebatamento na Bíblia. So you see, brothers and Então vocês sisters, veem, irmãos e when irmãs, when you study this wonderful chapter, quando você estuda esse capítulo maravilhoso, from the first one to the last one, da primeira até a última parábola, and especially our Lord explained 2.5. especialmente porque o Senhor explica 2 parábolas e meia. So if you only dwell on these 2.5, Se nós realmente gastarmos nosso tempo nessas 2 parábolas e meia, you already have the whole picture of the truth of kingdom of heaven. você já terá o quadro completo do que é o verdadeiro reino dos céus. But now for the further illustration. Mas agora, a título de uma ilustração além. If you really understand these 2.5 parables, Se você realmente compreendeu essas 2 e meia parábolas, you should be able to learn some law of interpretation você deve ser capaz de aprender uma lei de interpretação from what the Lord showed to us. daquilo que o Senhor realmente nos mostrou. You see, very simple. É muito simples. Now, in the second parable, Na segunda parábola, the sower is the Son of Man. o semeador é o filho do homem. Now, based on chapter 4 of Gospel, Baseado no capítulo 4 do Evangelho, it is our Lord who preach, repent, the kingdom of heaven is near. é o nosso Senhor quem prega, arrependei-vos porque o reino dos céus está próximo. So indeed, the Son of Man is that sower. Então, de fato, o filho do homem é aquele semeador. So now you continue to another 5 parables. E aí você prossegue para as outras 5 parábolas. Then you find the same word, field. Você vai encontrar a mesma parábola, campo. Do you have a choice? Do you have any choice? Do you have a freedom to interpret other than our Lord? Você tem liberdade de interpretar de forma diferente que o nosso Senhor? Of course not. Claro que não. Now, when the Lord explained, the bird is the evil one. Quando o Senhor fala que os pássaros são malignos, And then when you study that parable, quando você estuda a parábola, now in the beginning, kingdom of heaven should be compared with the mustard seed. então no início o reino dos céus é comparado com um grão de mostarda. But it grow, Mas cresce, not only grow, não apenas and cresce, grow abnormally cresce de uma maneira completamente anormal. from the shrub to the tree. Deveria ser apenas um pequeno arbustinho, mas cresce para virar uma And now árvore. even bird is nesting upon De it. tal forma que os pássaros fazem ninhos ali. Now, brother, Agora, irmãos, o what does that mean? que significa isso? Does that mean that now, because of gospel preaching, now kingdom of heaven everywhere, bigger and bigger? Será que significa pelo fato do evangelho do reino ser pregado, o reino se torna cada vez maior? Probably in a good sense. Talvez no bom sentido? Now, brothers, Não, irmãos. unless you say something different from the Lord. A menos que você então vai afirmar algo diferente do When the Senhor. Lord said the bird is the evil one, Quando o Senhor já disse que os pássaros se referem ao think maligno, about it. pense nisso. If you think of the church expand, Se você pensar da igreja expandir, even in the church you have the seed of Satan. mesmo na igreja você tem ali a semente de It's a Satanás. place for the evil one. Tem lugar para o maligno. What kind of church is that? Que tipo de igreja é What essa? kind of kingdom is Que tipo de that? reino é esse?
You see that? Você vê? That will determine your interpretation. Isso vai determinar como você vai I interpretar. know many people when they study the parable of mustard seed and a parable of the yeast. Então, eu sei que muitas pessoas quando estudam a parábola do grão de mostarda e a parábola do fermento, They always try to interpret in a positive way. eles sempre procuram interpretar de uma maneira positiva. During the church history, Na época da igreja, when gospel is da being história da igreja, preached. quando o evangelho foi Now pregado, today we turn this world into the millennium. nós já transformamos este mundo no milênio. So Jesus will come only after the millennium. Então o Senhor Jesus voltará apenas ao final do milênio. So brothers and sisters, Então, irmãos e irmãs, why? por quê? When it becomes millennium, Se já é o milênio, church is no longer a little flock anymore. a igreja não é mais aquele pequeno It rebanho. becomes the power of the world. Se torna então o poder no mundo. Oh, you say wonderful. Isso é maravilhoso. Now because everywhere you have the gospel. Então, porque o evangelho foi pregado em todo lugar. That's a classic way of interpretation. É uma maneira clássica de interpretar isso aqui. But if you really want to learn something from the Lord, Mas se de fato você quiser aprender algo do Senhor, again I say, de novo eu you have to digo, maintain the continuation. você tem que manter a continuidade. And also you have to maintain the unity. Você também tem que manter a unidade. When the Lord said the bird is the evil one, Quando o Senhor disse que os passos são malignos, you cannot explain in other way. você não pode explicar de outra When forma. the Lord said the field is the world, Quando o Senhor diz que o campo é o mundo, you cannot say the field is the gospel. você não pode dizer que o campo é o You also evangelho. cannot say the field is the Bible. Também você não pode dizer que o campo é a Bíblia. No, that's your Isso é interpretation. a sua interpretação. So to interpret these parables, Para interpretar as parábolas, there is some law behind it. há uma lei aí por And trás. also don't forget, E também não se esqueça, you also have to maintain the simplicity. também você tem que manter a simplicidade. Our Lord never makes things complicated. O Senhor nunca complica as coisas. Sometimes the Lord explains, sometimes the Lord never explains. Algumas vezes o Senhor explica, outras vezes não. The Lord talk about the birds Quando o Senhor fala dos pássaros, is evil one, is refer evil one. refere-se ao maligno. And also in the parable, Também nas parábolas, 30-fold, 60-fold, and 100-fold. 30 por 1, 60 por 1 e 100 por 1. Some the Lord explains, some the Lord neglect them. Alguns o Senhor explica, outros o Senhor não explica. Only main points. Apenas os pontos principais. So brothers, Por isso, irmãos, if you dwell upon 30, 60, 100, se você ficar parado aí nos 30, 60 e 100 por then you 1, are doing something our Lord did not do it. então você vai fazer alguma coisa que o Senhor não fez. So that's very important. Então é muito importante. And for that reason, Por esta razão, if you open your heart, se você abrir o seu coração, is the Lord teaching me? Senhor, ensina-me. You already explained 2.5 O parables. Senhor já explicou 2 parábolas e meia. Now under your light, Sob a tua luz, I want to see further light. eu quero ver mais luz. I want to enter another parable. Eu quero entender as outras parábolas. So you see, brothers, Então vocês veem, by irmãos, this way, dessa you forma, begin to understand another parable. você então poderá entender a outra parábola. Then you discover E aí você descobre these 7 parables. essas 7 The parábolas. first one is a unique one. A primeira é singular. Second, third, and the fourth A segunda, a terceira e a form a quarta group. formam um grupo. And then last 3 also form another group. As últimas 3 também formam outro grupo. Now, when you come to the second, third, and the fourth, Quando você chega à segunda, a terceira e a quarta, and something in common there. há algo em comum aqui. So let me try to explain first about the parable of the mustard seed. Deixe-me inicialmente tentar explicar algo a respeito da parábola do grão de mostarda. The kingdom of the heaven is like a mustard seed which a man took and planted in his field. Outra parábola lhes propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda que um homem tomou e plantou no seu campo. A man here. Aqui fala de um homem. Who is a man? Quem é um homem? Now again I say, De novo eu digo, if you maintain the continuation and simplicity of explanation, se você mantiver a continuidade e a simplicidade da explicação, first parable, a primeira the parábola, man is son of man. o homem é o filho do homem. Second parable, Na segunda a parábola, man is the son of o man. homem é o filho do homem. Through continuation, Por causa da we continuidade, believe every parable você vai entender que em cada parábola, all refer to the action of our Lord.
tudo isso, em todas elas vai se referir a uma ação do Even nosso in the Senhor. last parable, Até mesmo na última it parábola, mentioned the angels. menciona os anjos. But don't forget, in the second parable, Mas não se esqueça, na segunda parábola, at the end time, no tempo do fim, it is the Son of Man who sent angel to divide the wicked from the others. é o Filho do Homem que envia os anjos para separar os bons do mal, ou o joio So do trigo. this is still the work of Son of Man. Então ainda é a obra do Filho do Homem. How do we know? Como é que nós sabemos? Because you know it from the second parable. Você sabe isso por causa da segunda parábola. So now in every parable, Então em cada parábola, the main role is the Son of Man. o papel principal é do Filho do Homem. By this way, Mas dessa this forma, parable will be opened very quickly. essas parábolas se abrirão de maneira muito And it rápida. the meaning become very transparent. E o significado fica muito transparente. Okay, now we were told that a mustard seed, which is the smallest of all your seeds. Então é dito aqui que o grão de mostarda, que é a menor de todas as sementes. Now, very interesting. Interessante. The kingdom of heaven O reino dos céus is compared with the mustard seed. é comparado com um grão, uma semente de mostarda. This seed is very small. Essa semente é muito pequenininha. Smallest of all your seeds. É a menor de todas as sementes. We have been in Israel. E nós já estivemos em Israel We have seen the mustard e seed. nós vimos a semente de mostarda. If you put the mustard seed on your palm, Se você colocar a semente de mostarda na palma da sua mão, everything is so small, just like a small point. Another point, another point, another point. tão pequenininho que parece simplesmente um pontinho, outro pontinho, outro Can you pontinho. imagine? Você pode imaginar? Inside the seed, Dentro daquela sementinha full of life. está cheio de vida. Brother, that's kingdom of heaven. Isso é o reino dos céus. Normally, we think of the kingdom of heaven, we think of power, think of force. Normalmente, quando pensamos no reino dos céus, pensamos de poder e força. No. No? Here, think of a kingdom of heaven. Aqui nós vemos o reino dos You céus. talk about the seed. Está falando a respeito de Talk of the sementes. growth. Fala a respeito de crescimento. Talk of the life process. Fala a respeito de um processo da vida. Brothers and sisters, Irmãos, remember, lembre-se. because in the kingdom of heaven, Porque no reino dos céus, the king is our father. o rei é o nosso pai. We share the same life. E nós compartilhamos a mesma That vida. life is called kingdom life. Essa vida é chamada vida do reino. Without that life, Sem esta vida, we are not able to act as the sons of the kingdom. nós não podemos agir como filhos do reino. So you see, my brothers and Então vocês sisters, veem, meus irmãos e important irmãs, thing is a this. questão importante é You o have to seguinte: treasure the seed. nós temos que entesourar essa It's semente. very small. Ela é muito You pequenininha. see, that's the seed. Isso é semente. But because it's so small, Mas pelo fato de ser tão pequenininha, you don't have to move it by force. você não tem que movê-la com força. You just breathe, you just blow very softly, gently. Basta você soprar gentilmente sobre elas. You don't need a wild wind, no. Você não precisa de um vento muito You forte. don't need a storm. Você não precisa de uma tempestade. It just breathes. Simplesmente uma brisa The very soft. muito suave. You just do it very softly. Você faz de maneira muito suave. It will move. That this seed will be moved E essas sementinhas vão voar. because it's so light. Porque elas são tão levinhas. It can float in the air. Pode simplesmente flutuar no ar. It's so small. Tão pequenininha. It can penetrate everywhere. Pode entrar em qualquer lugarzinho. Now you say, Você vai dizer, in the rock you can never produce any tree. na rocha você não consegue fazer nascer uma árvore. But as long as you have two rocks, Mas se você tiver duas rochas, now there is some cleave or some space between the two e rocks. se houver, ainda que seja uma fendazinha entre essas duas rochas, Now the kingdom of heaven is like this, o reino dos céus é assim, full of life cheio de vida. and easily to be moved by the Holy Spirit. E é facilmente movida pelo Espírito You Santo. can be sent E anywhere, pode ser enviada em qualquer lugar, even the desert, até mesmo no deserto, even a place where will never grow a tree, mesmo no lugar onde uma árvore nunca cresceria. not in the rocky place, Não, nem mesmo num lugar tão but pedregoso, as long as a hole, mas se tiver um buraquinho, as long as small se tiver um hole, pequeno buraco, somehow when this seed be moved by the wind, quando de alguma forma essa semente se mover com o vento fall into that e hole, cair naquele buraquinho, brothers and sisters, irmãos e irmãs, then the tree will come up. então dali nascerá uma árvore. You see, that's what happened. Foi isso que aconteceu. Some a huge rock being broken, Uma- being broken into two parts. Uma rocha gigantesca foi fendida em duas partes. Why? Por quê? Because somehow the seed had been planted there, De alguma forma a semente caiu ali. a tree grew, E uma árvore começou a crescer. Finally. E finalmente split the rock,
partiu aquela rocha. That's happened. Isso já If you aconteceu. don't believe, Se você não crê, come to New York, I will show you one. vem cá para Nova York que eu vou te mostrar uma And situação also assim. there's a beautiful story behind that rock, split rock. E também é uma história maravilhosa por detrás daquela rocha que foi So my fendida. brothers and sisters, Meus irmãos e irmãs, what is the power of kingdom of heaven? qual é o poder do reino dos céus? The rock, A rocha, so stony, o lugar é tão pedregoso, hopeless. não tem esperança ali. It can be split into two. Mas pode ser fendido em duas aquela rocha. Brothers and sisters, Irmãos e that's irmãs, kingdom of heaven. isso é o reino dos céus. Today, Hoje, when we talk of Messianic kingdom, quando falamos do reino messiânico, we always compare with the Roman Empire, Greek Empire, Babylonian Empire. comparamos sempre com o Império Babilônico, o Império Romano, o Império Grego. You want to see something you have seen in Rome. Você quer ver algo que você viu lá em Roma. You want to see something as you have seen in Greek. Você quer ver alguma coisa que você viu na Grécia. You want to see something as you have seen in China. Você quer ver alguma coisa como você viu na China. That's our concept of the empire. Esse é o nosso conceito de That's império. a concept of kingdom. Esse é o conceito de reino. No. Não, Small is beautiful. pequeno é lindo. Small is powerful. Pequeno é poderoso. That's kingdom of heaven. Isto é o reino dos céus. But unfortunately, Mas infelizmente, in the church history, na história da igreja, and that's fact, isso é um fato. that historical fact. Isso é um fato histórico. In the beginning, No the princípio, church just like a mustard seed. a igreja apenas como um grãozinho de Within mostarda. 200 or 300 years, Mas entre 200 e 300 anos, after persecution, após a perseguição, in the territory of Roman no Empire, território do Império Romano, every 2 Roman a citizens, cada 2 cidadãos romanos, you'll find one Christian. você vai encontrar que um era cristão. Brothers, Irmãos, these Christians, esses cristãos, no weapon, eles não tinham armas, no force. não usaram Do you força. see that? Você vê isso? Nothing in their hand. Não havia nada em suas mãos. They are as weak as mustard seed. Eles eram tão frágeis como uma sementinha de mostarda. Where they go, Aonde eles iam? even when they've been put in the lion's den, Ainda quando eles eram lançados na cova dos leões, even when they put in the amphitheater, quando eles eram lançados naquele anfiteatro become a show to the world. e se tornaram um show para o mundo, They are most weak people, eram as pessoas mais but frágeis, they are strongest people. mas eram as pessoas mais fortes. Brothers and sisters, Irmãos e irmãs, that is the kingdom of heaven. este é o reino dos céus. They are only a flock, São little apenas flock. são um pequeno rebanho. But it pleased the Father who is his delight to give the kingdom to them. Mas aprove ao Pai dar-lhes o reino. That's kingdom of heaven. Esse é o reino dos céus. But unfortunately, Mas infelizmente, after Constantine, the Emperor Constantine, após o império do imperador when the Constantino, emperor embraced the Christian religion, quando o imperador abraçou a religião from cristã, that time on, daquele momento em diante, brothers and sisters, irmãos e irmãs, in the church, na igreja, not only wheat also tares. você não tinha apenas o trigo, mas também tinha o joio. Because if you are baptized, Se você fosse batizado, you'll receive 2 clothes você receberia duas Two garments, peças de roupa and also some money. e também algum At dinheiro. the same time, Ao mesmo tempo, the emperor is your brother. o imperador seria seu irmão. So, brothers, Então, irmãos, in order to become Christian, para se tornar cristão, become very fashionable. então se tornar cristão era uma coisa da moda. So all of a sudden, De repente, do you see that? Vocês veem isso? Now, not only wheat and also tares. não apenas o trigo, mas também joio. Isn't that what happened? Não foi isso que aconteceu? And when that Quando happened, isso aconteceu, yes, no longer small seed, não apenas agora uma sementinha become a pequenininha, huge tree. agora se tornou uma grande árvore. Brothers and sisters, Irmãos e irmãs, and even the birds can have nest on the tree. até mesmo os pássaros podem fazer seus ninhos naquela Tell me, árvore. brothers and sisters, Então me fala, irmãos, what does that mean? o que significa isso? Means the church has fallen, Significa que a igreja caiu? or church really expanded, Ou será que a igreja se expandiu? or the church really being captured into Babylon, Ou a igreja foi levada cativa a or Babilônia? the church becomes secularized, Ou será que a igreja foi secularizada? or the church become the world. Ou a igreja se tornou mundana? And not only E that, não apenas isso. in Roman No Empire, Império Romano, you have the emperor, você tem o imperador, ministers, os and ministros so on and so e forth. assim por diante. Now, Agora, the church tried to copy the world. a igreja tentou copiar o mundo. So you have the emperor, Você tem o imperador, we have the pope.
nós temos o Papa. You have ministers. Você tem os We ministros, have the cardinals. nós temos os And cardeais. so on and so E assim forth. por diante. Brothers and sisters, Irmãos e irmãs, do you see that? vocês veem isso? Now, is this the church? Isso é a igreja? No. Claro que This is the não. world. Isso é o mundo. But brother, Mas, irmãos, if you read your Bible, se você lê if sua you Bíblia, read the book of Daniel, Se você ler o livro de Daniel, there was a tree in the Old Testament. houve uma árvore no Antigo Testamento. A huge tree from a distance. Era uma árvore muito grande que era visível à It distância represents Nebuchadnezzar. e representava It Nabucodonosor. always represents the kingdom of Babylon. Sempre representava o reino da Babilônia. So, brothers and Então, sisters, irmãos e irmãs, one day, um dia, when the church is as great as the world, quando a igreja for tão grande quanto o mundo, when half of the territory in Europe belong to the church, quando a metade do território europeu pertencer à igreja, when church really become a power in the world, quando a igreja verdadeiramente se tornou um poder neste mundo, brother, irmãos, what is this? então o que isso significa? According to this parable, De acordo com esta parábola, it is a wonderful prophecy. é uma profecia maravilhosa. It is indeed fulfilled in the church history. Realmente, essa profecia se cumpriu na história da igreja. Brothers. Irmãos, Where is the power now? onde é que está o poder agora? Remember one day, Lembre-se que um dia, Thomas Aquina São Tomás de Aquino, visit Rome. ele foi lá visitar Roma. So Pope definitely have to entertain him, É claro que o Papa tem que recebê-lo show him around the St. Peter Cathedral. e dar um tour para ele, mostrar para ele a igreja, a Catedral de São Pedro. Some gold in the ceiling, some gold on the wall. Então havia ouro ali no teto, ouro nas paredes. So the Pope said to Aquina, Então o Papa virou para São Tomás he de said, Aquino. brother, Ele falou, irmão, our first Pope, o nosso primeiro Papa, Peter used to say, Pedro, ele disse certa vez, gold, silver, I don't have. ouro e prata nós não temos. Now that's what our first Papa said. Foi o que nosso primeiro Papa disse. But now we can say, Mas agora nós look at the podemos ceiling. dizer, olha para o teto, Look at the wall. olha as paredes. Gold, silver, we all have. Nós temos ouro e prata. You know what the answer of Aquina? Qual foi a resposta Great de Tomás de theologian. Aquino? Ele era um grande teólogo. He said, yes. Ele disse sim, Today we have gold and silver. hoje nós temos ouro e prata. But where is that power? Mas onde está aquele poder? In the name of the Lord, No nome do Senhor Jesus. you rise up and walk. Levanta e anda. That power is gone. Esse poder se foi. Brother, Irmãos, that power esse poder lies within the small seed of mustard. está dentro daquela pequena semente de mostarda. So, brother, when you study the church history, Irmãos e irmãs, quando você estuda a história you da see igreja, the development of kingdom of heaven. você observa o desenvolvimento do reino dos céus. Abnormal. E há um crescimento anormal. Then here comes a woman. E aqui está uma mulher. He put the yeast into, he put the, let me see. He put the yeast mixed with a large amount of flour. E ela escondeu o fermento em 3 medidas de farinha. Now, flour is used to be the meal offering. Então observa que essa farinha era utilizada para a oferta pacífica. And Christ is our meal offering. Então o Senhor Jesus é a nossa oferta It means pacífica. that Christ is our food. Significa que Cristo é o nosso alimento. But brothers, Mas, irmãos, remember, if the bread without yeast, então, se você tem um pão sem what's the fermento, problem? qual que é o problema? It will hurt your teeth. Ele vai ser prejudicial aos seus Because dentes. too hard. Porque vai ser muito duro. So when you digest it, you will hurt your teeth. Quando você vai mastigar aquele pão, vai machucar seus Now, dentes. in order to help your teeth, Então, para poder ajudar os seus dentes, so let's put some yeast into it. vamos colocar um pouquinho de fermento Now, ali. much easier for you to digest. Vai ser muito mais fácil para você mastigar. Christ Cristo is born of Mary. nasceu de Maria. Now, brothers and sisters, Irmãos. this is too difficult to swallow. É muito difícil de engolir. Many doctrine, many truth in the Bible is too difficult to swallow. Muitas doutrinas bíblicas são difíceis de engolir. So here come the Jezebel. Aqui vem Jezabel. Then he put the yeast into what? Into the flour. Então Jezabel insere fermento na medida das 3 That's medidas de farinha. happened in the church history. E isso aconteceu na história da igreja. Now, Bible never tells us who is this woman. A Bíblia nunca nos diz quem foi essa mulher. But in the church history, Mas na história you da are igreja, you are able to get enough examples. você consegue obter exemplos suficientes. That's the reason we have so many heresies. É por isso que temos tantas heresias. What is O heresy? que é uma heresia? Because for you to believe the Christ has two nature.
Para você crer que Cristo tinha duas naturezas, He's very God, He's very man. ele é 100% Deus e 100% homem. And one in Him. Ele é um. Can you believe that? Você pode crer nisso. God the Father, God the Son, God the Holy Spirit. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito That's Santo. too difficult. É muito Let's difícil. try to rationalize. Vamos tentar racionalizar isso. So, brothers, Então, irmãos, many heresies. por isso, então apareceram muitas In the heresias. time of our Lord Jesus, Na época do Senhor you Jesus, have the ease of Pharisees, você tinha o fermento dos fariseus, ease of o Sadducees. fermento dos saduceus. Sadducees just like the modernists. Então os saduceus são como os They modernistas. even do not believe the resurrection. Eles nem mesmo criam na ressurreição. Think about that. Pense nisso. This all East Tudo isso é fermento. and also ease of Herodian. Também o fermento dos But herodianos. anyway, brothers and De qualquer sisters, forma, irmãos e no irmãs, matter what, não importa. oh, too dry when you study the word. Ah, é muito seco estudar a Bíblia Let's assim. put some yeast into it. Ah, vamos colocar um fermento You aqui. get more people. Aí você vai obter mais You pessoas. see, brothers and sisters, Irmãos e irmãs. there you get a crowd. Aí você vai obter uma There you multidão. probably you have a mega Aí church. você vai ter uma mega igreja. Very successful. Muito bem Today, sucedida. people, the world measure by numbers. Hoje o mundo mede tudo por números. How big it is. Quão grande If it's é. as big as a tree. Se for tão grande quanto uma That's árvore, wonderful. isso é maravilhoso. Brothers, Mas, irmãos, remember, lembre-se, kingdom of heaven o reino dos céus compared with the seed. é comparado a uma sementinha So small, tão pequenininha. but now abnormal growth. Agora temos um crescimento The anormal. same thing. A mesma coisa. Now, in the word of God, Na palavra de Deus, somehow some ease being introduced to it. de alguma forma, fermento foi introduzido. Many E heresies. muitas heresias. Oh, you say, Ah, você vai dizer, Mormon. Mormon. You say this and that. Você vai dizer isso e aquilo. Now, brothers, Agora, irmãos, they still have a name. eles ainda têm um They nome. talk about Jesus Eles falam de Jesus. as if they're part of Christendom. É como se eles fossem parte da cristandade. This indeed appearance of the kingdom of heaven. Mas é simplesmente a aparência do reino dos céus. That's in the church history. E isso é verdadeiro na história da That's igreja. also happened today. Isso também acontece hoje. You see? Vocês veem? Then we come to another set, 3 parables. E aí então a gente chega àquele outro conjunto de 3 parábolas. And then we have the parables of the treasury and also parable of pearl. Aí nós temos a parábola do tesouro e a parábola da pérola. Now, let's come to that one. Então vamos a elas. The kingdom of heaven is like treasure hidden in a field. When a man found it, he hid it again, and then in his joy went and sold all he had and bought that field. Versículo 44. O reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo, o qual certo homem, tendo-o achado, escondeu. E transbordante de alegria vai, vende tudo o que tem e compra aquele campo. Now, brothers, if you want to understand this parable, Agora, irmãos, se vocês quiserem compreender essa parábola, first, remember the continuity. primeira coisa, lembre-se da continuidade. The field is the same field mentioned by the Lord. O campo é o mesmo campo mencionado pelo Senhor. And we believe that that person, a man, that person must be the Son of Man. E nós cremos que esse homem é o filho do homem. And not only that. E não apenas isso. And after you interpret it, E após você interpretar, these seven parables should form one message. essas 7 parábolas devem formar uma só mensagem. Then you know that you are on the right direction. Aí você vai ter certeza que você está indo na direção correta. But now, brother, how do you understand that the treasure hidden in a field? Como é que você pode compreender um tesouro escondido no campo? You have to read the word himself. You have to if you remember the word of our Lord. Você tem que se lembrar da palavra do nosso Senhor. Now you have to read the context. Você tem que ler o contexto. You see, when the Lord says something, Quando o Senhor diz alguma coisa, he already said something before. ele já havia dito algo antes. So the thought is always continuous. Então, o pensamento é sempre contínuo. So here talk about something hidden. Aqui está falando a respeito de alguma coisa escondida. All right, now they will come back to verse 34. Então, vamos voltar ao versículo 34. Jesus spoke all these things to the crowd in the parable. He did not say anything to them without using the parable. Todas essas coisas disse Jesus às multidões por parábolas, e sem parábolas nada lhes dizia. So was fulfilled what was spoken through the prophet. Para que se cumprisse o que foi dito por intermédio do profeta. I will open my mouth in parables. Abrirei em parábolas a minha boca. I will utter things hidden since the creation of the world.
Publicarei coisas ocultas desde a criação do mundo. What are the things hidden since creation of the world? Quais são as coisas ocultas desde a fundação do mundo? The mystery of the kingdom of heaven. O mistério do reino dos céus. Now, what is the mystery of kingdom of heaven? Qual é o mistério do reino dos céus? The future kingdom is no secret. O reino futuro não é secreto. Is the kingdom in mystery? Is the secret? Is the mystery? Se o reino futuro fosse um mistério, Now, be careful, brothers. cuidado, irmãos. The mystery of kingdom of heaven, O mistério do reino dos céus, mainly, is the kingdom in mystery. principalmente, ele é um reino em Do mistério. you see that? Vocês veem? This kingdom in public or kingdom in manifestation. O reino público, o reino manifesto, Every Jew knows about it. todo judeu já conhecia. So, brothers, Então, irmãos, now very clear. agora é muito claro. Now, a man Então, um homem in the field No campo. means in the world. significa no mundo. All right. Now, just once. Okay. 44. Okay. Then, like a treasure hidden in a field, É como um tesouro oculto no campo, when a man found it, o qual certo homem, he tendo hid achado, it again. escondeu. Then, in his joy, went and sold all he had and bought that field. E transbordante de alegria vai, vende tudo que tem e compra aquele campo. Of course, our Lord, when he was on earth, he found it É claro que nosso Senhor, quando esteve na terra, encontrou. and hid it again. E escondeu de novo. Because why? Por quê? Because now the disciple, just like what? Just like followers of David. Porque os discípulos eram como seguidores de Davi. So you see, that kingdom is a kingdom secret. Is secret. Então aquele reino é um reino oculto. And then in his joy, Então o seu gozo foi went tamanho. and sold all and had bought that field E transbordando de alegria vai, vende tudo que tem e compra aquele campo. on the cross. Na cruz. He paid the price. Ele pagou o preço. Remember, Lembre-se. he paid 17 shekel. Ele pagou 17 shekels. Just like story Shekels. given in Jeremiah. Exatamente como naquela história de Jeremias. Jeremiah bought a piece of land with a 17 shekel. Então Jeremias comprou aquela propriedade, aquele porção de terra com So then the 17 title ciclos. deeds would be ready. Title deeds was De ready tal forma que quando as escrituras estivessem prontas, and put in an earthen vessel e aquelas escrituras, quando prontas, foram colocadas num and vaso de barro seal e it. foram seladas. E foi selado aquele vaso. One day, who is worthy to open the seal? Então, no futuro, quem seria apto, que estaria apto a abrir aquele selo? Who has paid 17 shekels? Somente aquele que pagar os 17 ciclos. Remember when our Lord ascended to heaven, Lembra quando nosso Senhor subiu aos céus? he received from God a scroll. Ele recebeu das mãos do Pai um rolo. That represents the title deeds. E aquilo representa as escrituras. Who is qualified to open that? A escritura. Quem está qualificado a abri-la? Brothers and sisters, Irmãos, only the one who paid the 17 shekels. somente aquele que pagou os 17 He ciclos. died for us on the 14th. Ele morreu por nós no dia 14. 3 days later, he E resurrected. 3 dias depois ele ressurgiu. Indeed, he paid the 17 shekels. De fato, ele pagou os 17 He ciclos. bought the land. Ele comprou a He terra. bought the whole earth. Ele comprou toda a terra. That's his title deeds. E ele tem a escritura. Why he buy it? Por que ele comprou? Because one day, Porque um dia, the kingdom of the world o reino deste mundo will be the kingdom of God and his Christ. serão os reinos do nosso Senhor e Cristo. And the millennium kingdom should be upon the earth. E o reino milenar estará sobre essa terra. You see, that's the parable. Esta é a parábola. Then we come to another parable. Aí nós chegamos a outra parábola. And again, the kingdom of heaven is like a merchant looking for fine pearls. O reino dos céus é também semelhante a um que negocia e procura boas When he pérolas. found one of the great value, he went away and sold everything he had and bought it. E tendo achado uma pérola de grande valor, vende tudo o que possui e a compra. Remember, Lembre-se. you cannot say pearl is Christ. Você não pode dizer que a pérola é Cristo. Because a merchant, some people say merchant means sinners. Então, alguém diz que o mercador aqui, esse que negocia, Now, ele é um pecador. sinner is looking for the pearls. Então, o pecador está buscando pérolas. And now, important thing is the pearl is plural. Então, pérola aqui está no plural. Now, if pearl means the Savior,
Se pérola significar o Salvador, So the sinner is looking for the saviors. então plural. significa que o pecador está procurando por And salvadores. no Jesus was plural. only one of them. Mas Jesus é como se fosse apenas um deles. He's no longer savior anymore. E ele não é mais o Salvador. Only when he is the savior, that he is savior. Apenas quando ele é o Salvador é que ele é o Salvador. So that can be interpreted as our Lord. No. Então isso poderia ser interpretado como nosso Senhor? Não. That merchant, again, the Son of Man. De novo, esse mercador aqui, aquele que negocia, é o Filho do Looking Homem. for the pearls. Ele está buscando pérolas. What is O pearls? que são pérolas? Pearl is something out of sea creature. É algo que provém de uma criatura do mar. It's a product of a life. É o resultado de uma vida. Behind the pearl is a life story. Por detrás de uma pérola há uma história de vida. And sea creature was hurt by the sand. Significa que aquela criatura do mar foi magoada, foi machucada por um Instead grãozinho de of areia. rejecting the sands, E ao invés de expulsar aquele they grãozinho de areia, embrace the sand. ela então abraça aquele grãozinho de Not areia. forgiving once, 2, and 70 times 7. E não apenas perdoando uma vez, mas 70 vezes 7. So finally, Então finalmente the pearl is formed. é formada aquela pérola. So that pearl Aquela pérola represents the life out of death. representa a vida que sai da morte. Why? The kingdom of heaven is the kingdom proper. Porque o reino dos céus é o reino propriamente dito. Only in the heavenly compartment Somente ali no compartimento celestial you find eternal life. você vai encontrar a vida eterna. And that life E essa vida is a life out of death. é uma vida que vem da morte. Because our Lord died for us on the Pelo cross. fato do Senhor ter morrido por nós na cruz. For that reason, Por esta razão, brothers and sisters, irmãos e irmãs, today hoje we learn the lesson. nós aprendemos a lição. We forgive, even we suffer. Ainda que soframos, But thank the Lord, mas graças ao we are Senhor, being transformed in the image of Christ. somos transformados à imagem de Cristo. So remember, Então lembre-se, our Lord is looking for the life out of death. o Senhor está buscando essa vida que sai da morte. And only place he could find E o único lugar onde pode encontrar in the church. é na igreja. So you see, brothers, Então vocês veem, this irmãos, pearl essa pérola definitely represents the church. definitivamente representa a Because igreja. church actually speaks of the reality of kingdom. A igreja realmente fala da realidade do reino. Is kingdom proper. É o reino propriamente dito. You see that? Vocês veem isso? So that's the sixth parable. Esta é a sexta parábola. We already finished the seventh one. Nós já falamos da sétima. That really refers to the future kingdom. Realmente fala a respeito do reino futuro. The explanation already given by our Lord. E a explicação já nos foi dada pelo Senhor. Partly given by second parable. Parcialmente nos foi dado pela segunda parábola. And partly the Lord explained himself. E parcialmente o Senhor mesmo explicou. So whole thing becomes so clear. Então tudo se torna tão claro, irmãos. Now you can see Agora você pode ver, in this chapter 13 neste capítulo 13, the mystery of kingdom of heaven. o mistério do reino dos céus. Also the development of the kingdom of heaven. Mas também o desenrolar, o desenvolver do reino dos céus. From the first century, from the first coming of the Lord Da primeira vinda do nosso Senhor to the second coming of the Lord. até a segunda vinda do nosso Senhor. When you look at that development, Quando você observa esse desenvolvimento, obviously obviamente, you see the prophecy and history of the church. você vê a profecia e a história da igreja. So for that reason, Por esta razão, another great Bible scholar called Pember, outro grande erudito da Bíblia chamado Pember, he studied the prophecies in relation to the church. ele estudou as profecias relacionadas à igreja. He considered 7 churches in Revelation E ele então considerou aquelas 7 igrejas mencionadas no Apocalipse as prophecy. como profecias, He como also proféticas. considered 7 parables as prophecy. Também ele considerou essas 7 parábolas como profecia. So as a scholar, Como erudito, he was able to fill all the details. ele conseguiu então preencher todos os detalhes. But for us, Mas para nós, it's already enough. já é suficiente. Because what we want Porque o que queremos is the kingdom of heaven. é o reino dos céus. With this key, Com esta chave, now we are open to the whole gospel of man. nós podemos abrir todo o evangelho de Mateus. So with this key, Com esta chave, we will continue our study tonight. nós continuaremos nosso estudo hoje à noite. So let's pray. Vamos orar. Senhor, mais uma vez nós te damos graças. Senhor, pela riqueza da tua palavra. E, Senhor, te damos graças porque pela tua misericórdia, Senhor, tem aberto essas verdades, Senhor, para nós. Te damos graças, Senhor, porque realmente o Senhor é um Deus maravilhoso. Entregamos mais uma vez as nossas vidas nas tuas mãos nesse dia. Que realmente o Senhor possa
continuar falando aos nossos corações e abrir os nossos olhos, Senhor, para que possamos seguir o Senhor e sermos atraídos por Ti. É o que nós pedimos no nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor.